Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era domingo. Eu estava dormindo quando despertei com aquele som alto vindo do apartamento vizinho. Eu moro num conjunto de apartamentos e volta e meia acontecia aquele tipo de coisa. Sempre tem algum vizinho que liga o som um pouco mais alto e acaba incomodando quem está dormindo ou descansando. Tudo bem que já eram quase 10 horas da manhã. Só que é exatamente nesse horário que eu costumo dormir, já que eu trabalho como segurança durante a madrugada toda. Normalmente costumo chegar em casa por volta das 7h30 da manhã, depois de passar a madrugada toda no batente acordado. Só que final de semana é um verdadeiro tormento, porque tem vizinho que não se toca. Liga o som nas alturas. Desta vez, o barulho vinha do apartamento bem debaixo do meu. Aliás, esse apartamento recém tinha sido alugado. Eu nem conhecia o novo vizinho. Passei a mão no interfone e liguei para o porteiro. Pedi que ele falasse com o morador para ver se o cara baixava um pouco o som. Só que não adiantou. Esperei mais um pouco, até que perdi a paciência e fui lá falar diretamente com a pessoa. Toquei a campainha, bati na porta e no que a porta se abriu, surgiu aquela mulher. Era uma mulher bonita. Só que incomodado e irritado do jeito que eu estava, não dei a mínima e fiz a minha queixa. Botei a boca no trombone mesmo, sem esperar a resposta. Voltei para o meu apartamento. O problema foi que ela não gostou de ter sido chamada a atenção. E eu digo isso porque, em vez de baixar o volume, parece até que ela tinha erguido ainda mais. Aliás, o porteiro já tinha ligado e pedido para ela baixar. Só que ela nem tchum. Simplesmente não deu a mínima. Olha, aquilo mexeu tanto comigo, eu fiquei tão nervoso. Tanto que fui lá de novo. Bati na porta e fiquei esperando. Quando viu que era eu, ela já ficou toda nervosa. Escuta, você vai implicar comigo agora, Já vi que me mudei para um lugar onde só tem vizinho chato. Ah, você acha que eu sou chato, E você que fica fazendo essa barulheira aí? A gente quer descansar em casa. Se é hora de estar com o volume ligado nesse... Será que você não pode baixar o volume dessa porcaria aí? Olha como fala. Porcaria não, viu? Eu tô na minha casa. O bate-boca foi tão feio que teve vizinho que esticou o pescoço para fora da janela só para ver o que estava acontecendo. Batemos boca, discutimos, até que no fim, sem poder obrigar a pessoa a fazer o que eu queria, acabei voltando lá para o meu apartamento. Para minha sorte, sei lá se ela se tocou ou se outros vizinhos também reclamaram, dali a pouco baixou o som. Só que nessas alturas eu já tinha perdido o sono. O fato foi que, depois desse nosso desentendimento, sempre que a gente se esbarrava ali dos corredores ou na portaria, ali no prédio, evidentemente que o clima ficava de constrangimento. Sabe, não é que a pessoa faça por querer, mas depois de uma discussão dessa, é impossível voltar às boas, principalmente com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Até que dali a algum tempo, até por uma questão de educação, eu até a cumprimentava, mas ela nem olhava na minha cara. Fazia de conta que não me via. O pior é que, repito, isso eu já tinha percebido, mesmo nervoso daquele jeito naquela primeira vez. Era uma mulher bonita. Devia ter uns 35, 40 anos no máximo, mas era bonita. Chamava atenção. Um dia, lembro que eu até cheguei a conversar com o porteiro sobre ela, e ele me falou que ela morava ali sozinha, que nunca tinha visto a minha vizinha acompanhada de homem nenhum. De qualquer modo, pelo jeito, ela não devia ir muito com a minha cara.
sobretudo depois daquele nosso desentendimento. Às vezes, repito, a gente cruzava ali na entrada, na portaria. Eu até fazia menção de cumprimentá-la, mas como desde a primeira vez não obtive sucesso, eu comecei a ficar na minha também. Para ela, era como se eu fosse um ser invisível. Até que um dia, finzinho de tarde, eu de folga, tinha ido ao centro pagar umas contas. Ao voltar para casa, me deparei com aquele ônibus quebrado no meio do caminho. Os passageiros estavam todos ali do lado de fora do ônibus, esperando pelo próximo. Eu estava de carro e passei assim bem devagar. Entre os passageiros, reconheci a minha vizinha, aquela com quem eu tinha discutido por conta daquele som alto. Ela devia estar voltando do serviço. Olha, eu podia muito bem ter seguido o meu caminho, até porque a gente nunca havia tido uma convivência boa, pelo contrário. Nossa maior experiência tinha sido aquela discussão. Só que não sei o que me deu na cabeça. Sei lá, naquela hora eu fiz meia volta e passei novamente na frente daquele ônibus. Parei o carro assim bem pertinho dela e perguntei: tá indo para casa, vizinha? Se você quiser eu te dou uma carona. Ela fez assim uma expressão de surpresa. Depois olhou para trás, olhou para os lados. Depois olhou para mim novamente, como se perguntando se era com ela que eu estava falando. E então se aproximou. Eu repeti o convite. Perguntei se ela estava indo para casa. E é claro que só podia estar. E ofereci carona. Cheguei a pensar que ela fosse torcer o nariz. Mas não. Depois de um breve momento de hesitação, ela se aproximou e deu a volta do carro. Abriu a porta e entrou. No que ela fechou a porta do carro, o perfume dela entrou pelas minhas narinas. E Deus, que cheiro gostoso. Sabe aquele cheiro de mulher bonita? Tem gente que acha que isso é bobagem, mas era cheiro de mulher bonita. Ela agradeceu, assim, meio sem jeito ainda, e eu então arranquei com o carro. Ficou, pelo menos nos primeiros minutos, uma atmosfera meio esquisita ali dentro. Imagine, nosso único contato mais longo tinha sido aquela discussão medonha que havíamos tido naquele primeiro dia. Intimidade a gente não tinha nenhuma, apesar de sermos vizinhos. Aliás, por conta do que tinha acontecido, ela mal olhava na minha cara. Tanto que nas primeiras vezes que passei por ela, depois daquilo, ainda tentei, fiz menção de cumprimentá-la, mas ela virava nitidamente a cabeça para o lado, fingindo que não me via. De qualquer maneira, parece que o tempo acaba atenuando as divergências. Comecei a puxar assunto. Cheguei a pedir desculpas por aquela discussão do primeiro dia. Expliquei que eu tinha trabalhado a madrugada toda, que estava com sono. E ela ficou toda sem jeito. Diz que não sabia, que... Enfim, começou a se desculpar também. Foi até engraçado, porque ficamos os dois pedindo desculpas um para o outro. A verdade é que, dali para frente, a atmosfera já mudou. Tanto que, no fim, para resumir, acabamos nos entendendo. Olha, bendita a hora que eu resolvi dar meia volta e oferecer carona para ela. Porque o fato é um só. A partir daquele bendito dia, tudo mudou entre nós. Depois daquela carona, sempre que a gente se via, nos cumprimentávamos, a gente sorria um para o outro, chegávamos a conversar, trocar meia dúzia de palavras. E aos poucos a gente foi, digamos, se aproximando. Eu era separado. Tinha uma filha com minha ex-mulher. Ela também era separada, só que não tinha filho. Até que um dia, para minha surpresa, ela veio bater a minha porta com um pedaço de bolo. Eu aceitei, claro que aceitei. Mais do que isso, a convidei para entrar. Passei um café,
E a gente ficou ali conversando. Por sorte, eu estava de folga aquele dia. Olha, fazia tanto tempo que eu não passava momentos tão agradáveis. A gente conversou tanto. Eu contei tanta história, me senti à vontade e ela também contou tanta coisa da sua vida. Ela já sabia que eu era separado, que tinha uma filha pequena que morava com a minha ex-mulher. E começou a me fazer um monte de perguntas sobre a menina, depois sobre a minha ex-mulher. Até que uma hora me olhou assim e perguntou: mas você já se acostumou a viver sozinho? Sem ter uma mulher por perto para cuidar de você, fazer comida, lavar tua roupa? Pois é. Você sabe que eu até me viro bem sozinho? Agora, claro, né? A gente sempre sente falta de uma mulher dentro de casa. Mas e você? Também já se acostumou? Sabe, a partir daquele instante, dava para qualquer um perceber que o clima era completamente diferente entre nós daquela nossa primeira conversa. De repente, não sei, mas eu comecei a olhar para ela de um jeito mais atencioso. Mais do que isso, mais interessado. Até porque, repito o que já disse, desde o primeiro momento eu notei que se tratava de uma mulher bonita. Por conta do meu nervosismo, naquele primeiro dia, a gente discutiu, mas ela tinha o rosto assim tão delicado, o semblante tão agradável, um sorriso bonito. E a gente começou a se olhar e eu percebi que alguma coisa estava mudando. Até que no fim foi inevitável. Quando ela foi se despedir para ir embora, depois da gente ficar ali conversando durante muito, mas muito tempo mesmo, a gente se aproximou assim. Então tá, obrigado pelo bolo, obrigado pela conversa agradável. Sabe, ela se aproximou assim e eu também, na tentativa de dar aquele beijinho no rosto. E a gente acabou se beijando na boca. Não resisti. Sabe, virei o rosto assim quando ela estava se aproximando e tasquei um beijo na boca daquela mulher que, repito, já me atraía há muito tempo, embora todo o nosso passado tortuoso, que começou naquela discussão horrenda. Não resisti e a beijei na boca. E como ela não ofereceu nenhuma resistência, apertei nos meus braços com toda a força que pude. E o resultado foi que, em vez de ela ir embora, o que aconteceu foi que eu a convenci a ir para o meu quarto, onde a gente fez amor. Quem diria que aquilo fosse acontecer? Principalmente depois do modo desastroso como começou o nosso relacionamento. Quando eu lembro da gente batendo boca, discutindo, diante da porta do apartamento dela, eu jamais imaginaria que aquilo fosse acontecer. Mas é para se ver como são as coisas, né? E a verdade é que depois daquele primeiro dia, a gente passou a ficar junto direto. Quer dizer, por conta do meu trabalho, não era sempre que dava certo, mesmo porque os nossos horários não batiam. Quando eu chegava em casa do serviço, ela estava indo trabalhar. E o contrário também acontecia. Quer dizer, os horários não favoreciam, mas de qualquer maneira, sempre que podíamos, estávamos juntos. Ou no apartamento dela, ou no meu apartamento. O problema foi que não demorou muito para minha ex-mulher ficar sabendo que eu andava envolvido com a Cristina. Para falar a verdade, ela nunca aceitou muito bem o fim do nosso casamento. E depois que soube que eu andava de rolo com a minha vizinha, começou a perturbar. Aparecia ali em casa sem avisar, levava a menina para me deixar tomar conta quando eu estava de folga e às vezes
até ia lá conversar com a Cristina. Várias vezes a Cristina veio reclamar comigo. Olha, aquela tua ex-mulher, Elisa, apareceu de novo aqui em casa hoje para conversar comigo. Ela me fala uma coisa que, sabe, não tem nada a ver. Por que você não conversa com ela? Olha que qualquer dia desse eu perco a paciência, hein? Depois que a gente se separou, a Simone nunca havia me perturbado daquele jeito, nunca. Se bem que até aquele momento eu nunca havia tido namorada nenhuma, nem envolvimento com nenhuma outra mulher. Mas fui descobrir que eu andava me encontrando com a Cristina para essa mulher não me largar de mão. Olha, ela chegou a exigir que eu vendesse o apartamento e desse a metade do dinheiro para ela. Olha, parece que estou vendo. Olha, eu não quero nem saber, Elisa. Você se vire. Se você se vir, você dê um jeito, eu vou acionar um advogado e cobrar os meus direitos. Sabe que eu vou deixar essa mulher aí e se apossar daquilo que é meu? Mas só pra tua cara. Ela começou a me infernizar. Eu nunca soube se o que movia essa mulher era uma questão financeira ou se era ciúme ou despeito. Até porque, repito, antes de saber do meu envolvimento com a Cristina, a Simone até que era bem tranquila em relação a mim. Eu pagava a pensão da nossa filha e para ela parecia que estava tudo bem. O pior de tudo é que ele incomodou tanto a Cristina que no fim, a Cristina não suportou a pressão e resolveu terminar tudo comigo. Falou que não estava mais aguentando, que qualquer dia ia brigar com a minha ex-mulher e ia ser uma briga muito feia. Chegou a me pedir para acertar a minha vida primeiro com a minha ex, para depois a gente conversar. Mas, Cristina, você está sendo muito extremista. Extremista? Eu? Queria ver você no meu lugar. Eu nem conheço essa mulher, não tenho nada com ela. Ela fica me perturbando, enchendo a minha... Pelo amor de Deus, se você quer alguma coisa comigo, tudo bem, eu gosto de você e você sabe, mas resolva a situação com ela primeiro. Eu já estava até meio apaixonado. Só que por causa da minha ex, a Cristina simplesmente resolveu se afastar de mim. Um dia estávamos ali no meu apartamento, conversando a respeito da nossa situação. Eu acho até que, sei lá, a gente ia acabar se acertando. Só que bem no meio da conversa, bem no bem bom, a Simone chegou em casa e mais uma vez estragou tudo. Fez um escândalo. As duas chegaram a bater boca ali na sala. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque, resultado, no fim, a Cristina realmente resolveu se afastar. Na nossa última conversa, ela inclusive foi bem clara comigo. Eu já me separei do meu ex-marido. Até porque, Elisa, quando a gente separa, separa de verdade. Agora você se separou dessa mulher, mas a mulher vive no teu pé. Não dá para entender. Resolva a tua situação com ele e depois a gente conversa. Você me desculpe, mas não vou aguentar essa pressão, até porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. O problema é que eu não podia simplesmente tirar a Simone do meu caminho como se fosse uma pedra. Querendo ou não, a gente tem uma filha. E esse é um elo que vai nos ligar para o resto da vida. No fim, a gente acabou mesmo se afastando. Eu e a Cristina. Ela, inclusive, nem renovou o contrato de aluguel depois que venceu. Acabou se mudando dali sem nem mesmo se despedir de mim. Olha, eu fiquei arrasado quando eu soube. Até porque não estava esperando. No fundo, eu ainda alimentava aquela esperança de que no fim ela, sabe, pensasse melhor e voltasse atrás. Faz alguns meses que a gente não se vê. E só eu sei o quanto tenho sentido a falta dessa mulher. Sabe, tem dia que chega a me apertar por dentro, a me faltar o ar. Não pensei que ela fosse me fazer tanta falta. Porque, de certo modo, a gente já estava separado há algum tempo.
Eu estava conseguindo levar a situação. Só que, sabendo que a gente perdeu completamente o contato, que ela foi embora, sem se despedir, sem deixar endereço, telefone, nada. Sabe, o fato de saber que a gente talvez nunca mais se veja na vida, me dá um nó aqui no peito. Não queria me sentir assim, mas sinceramente não estou conseguindo evitar. Tem dias que eu fico lembrando dos momentos que a gente passou juntos aqui, me dá até vontade de chorar, viu? Porque se a Simone não tivesse se metido no meio, a gente tinha tudo para dar certo, eu e a Cristina. Na cama, por exemplo, nossa química era perfeita. A gente se entendia como ninguém. Sabe, não sei por que tem pessoa que não consegue aceitar a decisão da gente. E mesmo quando vê que não tem mais chance, faz de tudo para atrapalhar a vida do outro. Não estou aqui só culpando minha ex-mulher. O simples fato de ela ser mãe da minha filha não me permite sequer sentir raiva dela. Só que, convenhamos, sabe o que eu fico me perguntando? E foi até esse o motivo de eu ter colocado a minha história no papel e mandado para esse programa. É se você está me ouvindo, Cristina. E eu digo isso porque você sempre comentava comigo sobre alguma carta que tinha escutado. Você lembra? Por isso resolvi mandar a nossa história para a música da minha vida, na esperança de que você esteja ouvindo. Queria tanto que você me procurasse. Queria tanto te ver de novo. Sinto tanta saudade de você, do teu sorriso, da tua voz, do teu cheirinho. Por que você não me procura? Largue mão de ser orgulhosa. Eu, se soubesse onde você está, já teria te procurado há muito tempo. Você me faz tanta falta. Depois que você se mudou, a tua ausência deixou um vazio tão grande aqui em mim, sabe? Um buraco. Não quero acreditar que você já me esqueceu. Não quero acreditar que eu não signifiquei nada para você na tua vida. Que eu fui um passatempo qualquer, até que, porque para mim, puxa vida, se você imaginasse o quanto que você significou e significa ainda. Eu aprendi a gostar de você a cada momento que passamos juntos. Por isso sinto tanto a tua falta. Cristina, me procure. Vamos conversar. Quem sabe ainda seja possível recuperar o terreno perdido. Quem sabe a gente ainda possa se entender. Da minha parte, sabe que é tudo o que eu mais quero no mundo. Te ver de novo, te abraçar, te beijar, ouvir a tua voz, sentir o teu cheiro, te prender todinho nos meus braços e nunca mais te deixar ir embora, nunca mais te deixar escapar.